Inclusive o tesoureiro da igreja falou ontem, eu fui ver um culto aí, rapaz, na igreja, que teve uma entrada boa. Eu fui ver o que falaram na hora da oferta. E aí tava o pastor Simvaldo pregando marchinha de carnaval. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô perdido, irmão. Ai, meu pai. E aí vem hoje para falar nas mãos do oleiro. Eu sei que a gente canta, mas eu não sei muito se a gente quer. Está nas mãos do oleiro. Jeremias 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça. Se a gente parasse aqui, já tinha muita coisa para falar, né? O evangelho não é sobre subir. O evangelho é sobre descer. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Qual é o lugar no qual Deus fala? É somente no culto, diante do clero, no templo e no domingo? Ou ele pode falar na oficina mecânica, no posto de combustível, no ateliê de costura? Na fila de espera para um atendimento na unidade de pronto atendimento? Vai até a casa do oleiro, lugar ordinário, onde um homem trabalha sujando a mão no barro e tentando transformar o barro num vaso precioso, algo aparentemente sem valor e talvez até nojento, em algo a ser colocado em lugares de honra. Vá até esse lugar ordinário da vida, do dia a dia, e eu falarei com você. Verso 3: fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Na roda. Desculpa, mas a imagem mais presente que eu tenho é do filme Ghost, trabalhando na roda. Eu acho que foi a única vez que eu vi uma roda de oleiro. Desculpa se você é mais crente que eu e não assistiu Ghost. Tô nem aí para isso. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. E eu peço licença para tirar Israel e colocar igreja. Ó, igreja de Jesus, mas afunila aí o entendimento. Ó, igreja batista da cidade. Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? O que o oleiro fez com barro? Deu tudo errado. Então ele amassou o barro novamente para refazer todo o processo. E então transformar coisas inúteis e às vezes nojentas em um vaso no qual ele pudesse depositar a beleza do evangelho. Afinal de contas, é palavra do apóstolo Paulo. Nós somos vasos de barro, nos quais ele depositou os tesouros da sua glória, da sua grandeza, do evangelho, para que a excelência e a glória não sejam do barro e nem do vaso, mas sejam do oleiro. Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Sua vida está mesmo nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã? Você responde sem titubear, assim, não, minha vida está nas mãos de Deus. Não, Simvaldo, fica tranquilo, eu vivo para Deus.
Não, não, eu entendi aí que vem aí uma palavra de admoestação, mas fica tranquilo, eu estou seguindo Jesus. Você sabe que Milene, nossa líder das mulheres, formou em odontologia, foi lindo, fizeram uma surpresa maravilhosa e merecida para ela. E eu pude falar no culto de formatura, na Catedral Metropolitana de Conquista, lotada, mais de 30 formandos. E eu falei sobre Maria como paradigma de gratidão. Muito interessante. Terminou aquele culto e eu abracei as minhas irmãs católicas. Foi muito divertido, porque elas me diziam assim: essa noite eu vou lhe recomendar as mãos de Nossa Senhora. Amém, minha querida. Porque a gente afirma o tempo todo assim, num país cristão como o nosso, a gente fala em Deus o tempo todo, né? Deus está na camisa, Deus está no adesivo do carro, Deus está pintado nos muros, Deus está no outdoor, Deus está no slogan da empresa, Deus está no slogan da política. Deus está o tempo todo assim. O Leandro Carnal, é mais uma coisa que eu não entendo, porque ele se afirma ateu e agora ele vende curso sobre Jesus. E você não tem ideia de quantas pessoas estão matriculadas no curso. Aí você diz, você sabe, Simvaldo? Não sei. O que eu sei é que Pondé, que é um amigo dele, começou também a vender um curso sobre Jesus. E Pondé também se afirmava ateu até outro dia. A máxima de um bom vendedor é acreditar no produto que vende. Karnal é o melhor vendedor do mundo, porque ele quebrou a máxima. Ele diz, eu não acredito na divindade de Jesus, porque eu nem acredito numa divindade. No entanto, deixa eu vender esse produto para você, que ele é tão fascinante, que mesmo não acreditando nele, o meu país diz acreditar. E vai me tornar rico ao ponto de pedir exoneração do cargo de professor universitário. E agora é um filósofo pop do nosso país. E aí tem um monte de crente que compra curso, e infelizmente são acumuladores de curso, compradores compulsivos de cursos, CCC. E depois nem assiste o curso, é uma confusão. Mas Leandro Carnal diz, nós temos Deus nos lábios, nós temos Deus na camisa, nós até falamos, Deus está no meu coração. Palavras dele, né? A gente só não tem Deus na vida. Israel não está do jeito que eu desejei. E eu preciso amassar e fazer de novo. Muitos anos se passaram. Há uma igreja no Brasil, cristã, católicos e protestantes. 80% da população, porque 10% ainda se dizem cristãos não denominacionais, cristãos sem fronteiras, e um outro termo famoso, desigrejados. Então 90% da população diz cristã. Tem Deus na boca, tem Deus no discurso. E aí eu fico imaginando o Senhor dizendo assim, Amarildo, vai na feira sábado, porque eu tenho uma mensagem para você. Sim, Senhor, fazer o que na feira? Todo sábado eu já vou. Pois é, mas agora eu quero falar com você no lugar ordinário. Dá uma olhada para uma amostra pequenina de um país e diz para mim se é um vaso de honra no qual eu posso depositar o meu evangelho, ou se o que você vai ver é uma melequeira de barro que não se fez vaso, e eu não posso confiar os meus tesouros, porque o excesso de verdades que nós carregamos nos afasta mais de Deus do que as nossas dúvidas. Religião tem muito a ver com verdades acumuladas, doutrinas aprendidas, dogmas irrefutáveis, verdades absolutas que dizem reger um padrão moral e comportamental de pessoas que fazem parte daquela agremiação. Nós até afirmamos algumas verdades, mas a nossa vida geralmente anda na contramão do que afirmamos. E não é um pessimismo meu, tá? José Saramago disse assim, eu não sou um pessimista,
O meu mundo é que é péssimo. Vá no supermercado, vá no açougue e presta atenção assim na faca amolada do açougueiro. Até porque casa do oleiro aqui em Conquista talvez você não ache, né? Vai prestando atenção se esse povo que diz ser povo de Deus, Israel no passado e igreja no presente, presta atenção se esse pessoal está nas minhas mãos. Presta atenção se esse pessoal é vaso de honra. E caso não seja, se eles se permitem nas minhas mãos serem amassados para que eu os transforme naquilo que eu sonho. Sim, o seu sonho é com o quê mesmo, hein? Ah, nessa altura vocês estão me perguntando isso? Eu dei o meu filho para que vocês, que não eram filhos, se tornassem meus filhos. Sim, e teus filhos vivem como, hein? Olhem para o meu filho mais velho, Jesus de Nazaré, e eu estou lendo Romanos 8, do 28 até o 31 aqui com vocês, e eu estarei agindo, amassando o barro para transformar vocês na imagem do meu filho, para que vocês sejam como o meu filho, para que vocês imitem. Que pena que imitação virou uma palavra desde o CD pirata, né? Desde as roupas imitação, essa palavra ficou um pouco complicada, mas no texto bíblico, aquele que diz está nele, 1 João 2, verso 6, deve andar como ele andou. Se eu afirmo que eu estou nas mãos de Deus, que eu sou de Jesus, que eu sou discípulo dele, ok, qual a consequência imediata? Viver como ele viveu. Andar como ele. Aí eu volto para a feira, para o açougue, para a farmácia, e eu peço você para dar uma olhadinha no trânsito de Vitória da Conquista. Dá uma olhadinha assim e diz, gente, 80%, 90% desse povo diz que é tudo de Deus, tá na mão de Deus, que é de Jesus, e jogador bota faixinha só de Jesus, e faz comemoração de Jesus. Ok, andam como ele, vivem como ele, falam como ele, lidam com o corpo, sexo, dinheiro, negócios, trabalho, família, relacionamentos como ele, ou a gente diz está, mas não está. Palavras do Senhor via profeta, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diz o Senhor. Isaías capítulo 1. Vocês fazem festas, vocês comemoram as festas de lua nova, vocês fazem celebrações culticas e litúrgicas, e eu estou cansado disso. Vocês fazem marcha para Jesus, vocês fazem vigília profética, vocês estão falando de mim o tempo todo, e agora vocês brigam entre si, defendendo os ídolos de estimação da direita e da esquerda em meu nome. Mas vocês não andam comigo. Vocês não estão nas minhas mãos. E quando dizem está, eu digo, vou amassar domingo de manhã, 1º de março. Aí a gente diz, duro esse discurso, quem poderá suportá-lo? Palavras de Pedro para Jesus. João 6, quando Jesus endurece o discurso. E aí Pedro diz, ninguém vai suportar isso. Todo mundo está indo embora. Aí Jesus diz, e vocês não foram por quê ainda? Por que vocês ainda estão aqui? Aí Pedro responde pelo Espírito de Deus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí nós interpretamos errado, porque a gente diz, palavra de vida eterna, eu tenho que andar com Jesus para ir para o céu. Aí a gente começa a dizer, quem pratica isso vai para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno, e eu que pratico tudo certinho, eu vou para o céu. Anulamos o evangelho. Porque o evangelho não é sobre o que eu pratico para ir morar no céu. O evangelho é sobre o que o céu fez para que eu vivesse como Jesus. Porque vida eterna não é um passaporte para uma outra vida.
Vida eterna é a vida de Deus invadindo a história. E tem gente vivendo no padrão da eternidade aqui e agora. E quando essas pessoas vivem nesse mundo de cabeça para baixo, orando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu quero seguir Jesus. Aí alguém diz, eis um filho de Deus, eis uma filha de Deus. Alguém que vive na contramão, porque embora os seus pés ainda estejam no chão desta vida, o coração já pulsa a vida de uma outra ordem, a saber, a vida dada para nós através de Jesus. Salvação, Dani, é quando o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, fazendo da gente a casa de Deus, filhos de Deus, e como é que vivem os filhos de Deus. Então dá tempo ainda ir para casa. Aproveitar que não está chovendo, porque o oleiro vai amassar mais um pouco. Amém, irmãos? Eu perguntei na igreja católica, vocês são discípulos de Maria e discípulas? Ou vocês são apenas devotos e devotas de Maria? Aí eu contei uma historinha para quebrar o gelo. Pastor Carlinhos Queiroz entra numa venda lá no interior do Ceará. Você sabe o que é venda? Já trabalhei em uma. E vai naquele balcão e diz que pediu umas coisinhas lá. Acho que estava numa peregrinação, pediu uma água. E aí tinha uma imagem de São Benedito. E São Benedito, se não me engano, eu contei isso lá na igreja católica. São Benedito é da mesma linhagem teológica e vivencial de São Francisco de Assis, que tem voto de pobreza. Vendeu tudo e foi servir aos pobres. Carlinhos Queiroz chega lá, ele contou isso para nós, e diz assim, vou pegar esse católico. Você é devoto de São Benedito ou é discípulo? Aí diz que o dono da venda, Cássia, falou, tem diferença? Falou, tem. Porque o devoto vai acender uma velinha, vai comemorar o dia de São Benedito, talvez vai fazer uma caminhadinha no dia, cantar umas músicas, fazer um bem, assim, pontual. É o devoto. Tem o dia sagrado, tem o local sagrado, tem um rito sagrado, e tem alguém que diz qual rito deve ser feito, Israel. De algum modo, somos também devotos. Aí falou, e o discípulo? Ele falou, o discípulo é diferente. Porque o discípulo faz praticamente tudo que o devoto faz. Só que quando termina o rito, o culto, o discípulo vive como aquele a quem ele prestou culto. Ou seja, prestei culto a São Benedito, acendi a vela, fiz minha oração. Aí eu saio e eu digo, vixe, eu não quero vender tudo. Eu não gosto de pobre. Eu não quero cumprir a missão. Eu não consigo viver como ele. Então, eu não sou discípulo. Eu sou apenas devoto. Carlinhos Queiroz entra no carro e diz assim, coloquei o homem na parede, preguei o evangelho. E ele diz que quando pega, Ronildo, no volante, o Espírito de Deus pergunta, e você, Carlinhos? É o meu devoto ou é o meu discípulo? E aí eu perguntei na igreja católica, depois de afirmar que eu sou um pastor mariano, que eu amo Maria, que não há outro ser humano depois de Jesus a quem Deus deu uma tarefa tão extraordinária. Eu tenho uma filha que se chama Maria. Claro que eu me protegi, né? Eu dei uma protegida, mas depois... Vocês são discípulos, discípulas de Maria ou são só devotos e devotos? Claro que depois de contar do Carlinhos, a gente vai dizer no coração, sou discípulo, hein? Sou discípulo, hein? Sou discípulo. Eu? Não, só devoto. Não, discípulo. Certo. Como é então viver como Maria viveu? Depois de cantar o Magnificat, que é o cântico de Maria, Lucas 1, e eu li, depois de entender que Deus confiou a uma menina pobre da periferia do mundo, com 15 anos no máximo, o seu filho,
Depois de uma tradição, e na Igreja Católica chama isso de mariologia, de modo que o diácono Zezinho, muito conhecido, um dia falou assim: e se eu lhe convidasse para pregar na festa de Nossa Senhora Aparecida? Falei: seria a maior honra da minha vida. Ele falou: porque sua mariologia é diferente. Falei: olha só, olha que legal. O convite não chegou ainda, me convida, diácono. Que alguém mande para você. Maria não deu um culto ecumênico de formatura. Não, Maria não fez assim: pastor, um culto de gratidão, assim, porque eu passei no vestibular. E é legal, é ótimo fazer. Quando o anjo diz para ela: tu és um vaso nas mãos do oleiro, e eu quero colocar dentro desse vaso o tesouro mais precioso que a criação jamais imaginou. Ela disse: eu não entendo bem como é que vai ser. Como se darão essas coisas? Porque eu sou virgem. Ou seja, eu sou impotente. Eu não sei fazer menino ainda. Eu não transo com meu marido. Como é que eu posso ser mãe? Que coisa impossível é essa? É nesse texto que o anjo diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Basta você ficar na minha mão, eu te amasso, menina, e eu te faço um vaso, não pelos seus méritos. Tu és barro, Maria, mas eu sou oleiro. E nas minhas mãos eu faço de você um ser humano. A despeito de você e da sua impossibilidade, alguém que pode carregar meu filho, a saber, o tesouro mais extraordinário do mundo. Qual é a resposta da discípula e não devota? Eis-me aqui, para em mim segundo a tua vontade. Eu não te dou apenas um cântico, eu te dou o meu corpo, eu te dou a minha vida, eu te dou a minha agenda. A partir de agora, porque o Senhor disse que o Espírito Santo descerá sobre mim, o poder do Altíssimo me encobrirá, e de ti nascerá o Salvador. A partir de agora, eu não vivo mais para mim. Eu vivo como receptáculo daquele que vive dentro de mim. E muda tudo, Rony. Muda tudo. O jeito de andar, de uma grávida, de comer, de se relacionar, de conviver com a religião de Israel. Será que a fé cristã também não é uma metáfora do que aconteceu com Maria? Posso colocar meu filho dentro de você? Amém, Senhor. Levantei a mão, pastor, em 1982. Foi o pastor Gerson Rocha. Foi uma pregação dura, pastor, igual essa aí. Eu levantei a mão, aleluia, está tudo resolvido. Não, é um pouco mais. É parir Jesus e continuar carregando-o e o manifestando através de todas as áreas da minha vida. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo não é mais ou menos. Tudo é tudo. E isso não é um peso, porque Jesus diz: os meus mandamentos não são pesados. É um privilégio. Por que, Simvaldo? Eu não preciso responder. Que nem Maria. Não é a mais bem-aventurada de todas. Não é bendita entre todos nós. E isso não é uma oração católica apenas. Isso é um texto bíblico. De Isabel, sua prima, recebendo Maria, carregando Jesus, Isabel grávida. E ao receber Maria e Jesus, João Batista começa a tremer aqui dentro e fica cheio do Espírito Santo. E Isabel vai e faz esse cântico. Tu és
a mais extraordinária de todas. É curioso, porque um mundo cristão, ainda é majoritariamente cristão, celebra essa mulher maravilhosa e bate palmas para o seu movimento. Embora alguns crentes tenham um problema e criticam e xingam e machucam uma outra expressão de fé, em vez de também serem inspirados e falarem. E aí eu terminei dizendo inclusive isso. Não tem problema não, sejam discípulos de Maria. Sigam Maria. E prestem atenção no que ela vai dizer. E sabe o que Maria diz, pastor Silas? Façam tudo que Jesus disser. Então, quem segue Maria, Vigílio, faz o que Maria ensina com palavras, porque Maria fala muito pouco no texto bíblico, mas pode aprender com o jeito que ela vive. Porque o jeito como ela vive é segundo tudo que Jesus diz. Faz sentido, Anderson? Aí coloca a gente no maior problema para eu ler o texto bíblico, porque tudo isso aqui é só uma introdução. Eu fiquei um mês sem pregar, tá? Então, vocês seguram aí. Vocês falaram que querem ser vaso na mão do oleiro, barra amassado. Então, diga amém, Senhor. Eu prego até a chuva voltar. Obrigado, Senhor. É curioso. É muito curioso. Como aquilo que dizemos ser as nossas prioridades, meus irmãos. A gente afirma muito isso. É curioso como é que a gente vive diametralmente, opostamente, aquilo que a gente afirma. É muito curioso isso. E de novo, não sou eu, né? O Leandro Carnal que está dizendo. Faz a gente ser tão incoerente, hein? É curioso, por exemplo, a gente canta, a gente ora, a gente chora. A gente até tem a nossa playlist favorita, né? E o culto é melhor quando toca as músicas da nossa playlist. E a igreja não é boa quando não toca a minha playlist. Por exemplo, isso aqui ontem à noite estava tudo preto. Colocou ali uns negócios e a gente até acertou para ficar tudo assim escuro. Tinha um negócio de LED aqui, uma linguagem para falar com os adolescentes. E o pessoal, pastor, deixa? Eu falei, eu não vou nem olhar. Deixa. Deixa. Sabe por que deixa? Porque não tem que ser do jeito que eu gosto e nem que você gosta. Porque o pecado que em nós habita faz a gente negar Jesus e o segmento do evangelho para fazer valer o nosso gosto, a nossa vontade. E nós sacralizamos a nossa maneira. E isso é adoecedor, é maligno e é destruidor de relações. Então a gente canta a playlist, a gente chora, a gente diz, o pastor vai pregar no meu salmo favorito. Mas na hora de tomar água, tem alguém demorando, tem alguém pegando água para 200 pessoas. Aí ali, a gente trata mal o outro. E aí você não sabe, Orlando, que no meio da semana a gente atende pessoas que dizem, pastor, até gosto da igreja, do culto, da música, mas eu não fui bem tratado. Eu não fui acolhido. Eu não fui perdoado quando eu me equivoquei lá no grupo do WhatsApp. E aí eu fico perguntando que distância é essa que há entre o que a gente afirma e a maneira como a gente vive. Gravei um vídeo no carnaval. Coloquei no Stories. 400 pessoas viram. Uma pessoa pegou o vídeo, mexeu lá, botou umas IA e era sobre essas divisões que a gente tem, né? Políticas, etc. E pregar o evangelho, escuta isso, por favor, é denunciar todos os ídolos da nossa cultura. Eu vou ajudar você. Apresentar Jesus é deixar todos os demais deuses pelados, nus, com a mão no bolso. Tudo com vergonha só. Porque agora estamos diante daquele que é.
E as divindades têm que cair no chão, esconder o rosto e dizer: é verdade, a ele daremos glória. Porque não é o que Filipenses diz, Wilson? Para que todo joelho se dobre. Todo é todo. É Trump, é Bolsonaro, é Lula, é Michele, é Flávio. É você, é seu irmão. Diante de Jesus. Para que toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Aí eu tentei deixar nu o senhor presidente e deixar nu diante de Jesus o antigo presidente. Não faça esse exercício de ler os comentários. Só faltam xingar minha mãe. Tem gente tem denúncia de uma pessoa que vai para um lado e a outra diz: entrega a outra pessoa, não sei nem quem é. Você poderia ser fiel, mas você está traindo. Eu falei: meu Deus do céu! Nós colocamos Jesus diante da igreja. A gente tinha que cair de joelhos e dizer: sou barro mesmo, vaso quebrado. Me amassa e me faz de novo. Eu tenho debilidades e eu dificilmente vou carregar Jesus para a vida. Como Maria, eu não dou conta. Mas se o teu espírito me encher, para o meu espírito te encher, você tem que se esvaziar. Desça até a casa do oleiro. Para de ser cheio de você mesmo, de você mesma. Aí um amigo a quem eu mando um beijo vai lá e briga comigo também. Ah, Simvaldo, tem que posicionar, não pode ficar em cima do muro, porque um lado fez isso, o outro é bom. Aí o outro refuta, dizendo: não, esse lado é ruim, o bom é esse. E eu estava apresentando Jesus para vocês. E a maioria diz que eu sou de um lado. E você é de qual lado, minha irmã e meu irmão? Jesus continua aqui, no centro da história. Mas cada um tem seu bandido de estimação. Um da direita e um da esquerda. Crucifica-o e salva o meu bandido. Ou salva o meu outro. Aí você pensa assim: eu estou indo para a igreja, o pastor só fala de política. Você acha que eu estou falando de política? Eu estou falando de você que divorciou e tem uma briga de 20 anos pelos bens com ex. E as crianças estão no meu consultório chorando e dizendo: eu não aguento mais ver o papai agindo como um ladrão e a mamãe agindo como uma ladra. Cada um tentando roubar de minha vida. Porque eles estão tão cheios de razão que eles praticam alienação parental. Eles têm tanta razão que eles destroem dentro de mim o lugar de segurança. É a herança do vovô que deixou 200 metros quadrados e os netos estão disputando cada um por 2 metros. Afinal de contas, 1 metro quadrado em conquista vale muito, né? Corretor aqui tem, louvado seja Deus. E tem também advogado inventarista, tá? Tô indicando aqui, meu irmão. Chama ele. É bom que é crente. E aí podia começar as reuniões do inventário pregando o evangelho. Dizendo assim: ô raça de víbora, ô cobra coral, sucuri, ô cobra do papo amarelo, ô jaracuçu ambulante. O evangelho está diante de vocês. E vocês estão bajulando os ladrões que em vocês habitam. Não tem um melhor do que o outro não, meu irmão. Quando o assunto é a igreja, os dois são bandidos da mesma qualidade. Agora, você vai estudar sociologia, aí você vai para a universidade. Agora, na igreja, vir usar o evangelho para legitimar um ou outro é blasfêmia. Porque é idolatria travestida de nacionalismo. E isso não está marcando a nossa disputa política desse ano. Isso está marcando as nossas relações.
Porque se eu começar a expor alguns dos nossos pecados, pessoas deixam de congregar na igreja. Embora diga, a gente ama, ele é tudo fofinho, ai que poesia, ai sim, é tão acolhedor, pastor Silas é tão engraçadinho, ai que igreja gostosinha. Deixa a gente começar a colocar Jesus, você já está incomodado. Porque nós preferimos as nossas ideias sobre Deus do que o Deus estampado na face de Jesus. Isso é idolatria. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu não estou nervoso, tá? Estou de boa. Ontem à noite os meninos foram para casa da sogra. João Pedro nem jantou, Eugênia, deu tudo errado aquele plano. Dormiu sem comer nada, só almoçou. E depois do Adolas estar, dormiu. E aí lá em casa a censura não permite falar. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, meu amor. E eu ainda preciso ler Romanos 12. Então deixa eu ler. Meu Deus, tem o tamanho do sermão. Mas à noite eu continuo de onde eu parei. Romanos 12 na NVT. Eu acho que eu vou usar um sermão para você decidir se é essa a igreja que você quer ficar. E aí eu vou pedir permissão para uma irmã que me contou algo ontem. Não vou citar seu nome, minha irmã. Mas uma irmã amada. Voltou para a nossa cidade, para a nossa comunidade, depois de alguns anos. E quando chegou, recesso de tudo parado na igreja. Recesso de começo de ano, muita gente cansada, precisando de um fôlego. Filhos adolescentes. E ela começou a ficar preocupada, naturalmente. Meu Deus, meus filhos estavam tão engajados, batizaram lá na minha outra igreja, na outra cidade. E agora eu não vi ainda a programação natural de uma mãe que quer ver os filhos seguindo a Jesus. Tudo natural. Deus está muito mais presente nas dúvidas do que nas certezas. E que dúvida boa, começou a nascer uma dúvida. Vou ficar aqui ou vou para outra? E essa dúvida é maravilhosa. Outro dia eu conversei com uma irmã amada. Está aqui servindo, por sinal. E ela disse, o meu marido, a gente pensou em umas 2 vezes em sair da igreja. Falou, irmã, 2? Eu sou pastor há 12 anos, pensei umas 10 já, que eu contei, assim. E de umas 8 eu falei na própria igreja. Uma vontade de ir embora. Pastor Silas um dia me deu carona. Eu desci e falei assim, Simva, Silas, você é bom, viu, cara? Obrigado. Bateu na minha perna. Simva, tu já pensou em quantas vezes? Eu sei, Silas, um monte. Falei, pois é, Simva, vai, Deus te abençoe que eu tenho que buscar meus filhos na escola. A dúvida é show. Porque na dúvida eu volto para as mãos do oleiro e eu digo, eu tô entendendo não. Eu tô um barro assim, meio vaso, meio barro. Pega a minha vida. Eu quero ser. Resumo da história. Ela disse para a família, a gente vai visitar outra igreja. E um dos filhos disse, não, nossa igreja é Batista da cidade. Recém-chegado na cidade. Só que depois descobriu uma amiguinha de outra igreja. E aí falou, não, minha amiga de outra igreja, vamos lá à igreja. E era domingo passado para ir. E durante a semana algumas experiências com Deus. E no domingo de manhã, uma voz. Vá à igreja Batista. Claro que eu estou dando uma formatada, né? Para encaixar aqui no Jeremias 18. Vá à casa do vá na igreja Batista da cidade e eu falarei contigo. E ela veio. A família veio. E aí o Patrick, secretário despedindo, pregou. E Deus disse, eu preciso de você e sua casa aqui nessa igreja. Aí você talvez diz assim, Val está dizendo isso para ninguém sair. Não. Eu estou dizendo para você que está com dúvida que talvez seja a hora de sair. Mas não faça ir ouvir sem ir na casa do oleiro, sem ficar na mão dele, sem ouvi-lo. Eu tenho uma lista de umas 5 igrejas melhores do que a nossa para você ir. Sabia? Estruturada, pá. Assim como meus corretores de imóveis, eles têm aqui sítios prontos. Você compra o sítio, já está tudo pronto assim.
Talvez vai ser mais caro no final do mês. Algumas igrejas que eu indico, talvez fique mais caro um pouquinho para você no final do mês. Porque a nossa custa muito barato para você, né? Só que nesse sítio de 12 anos, o oleiro está dizendo, a gente pode plantar juntos o primeiro pé de limão. Azedinho, igual o sermão de hoje. A gente pode plantar um maracujá igual meu sogro e minha sogra plantaram, eu acho o máximo. Meu sogro cambaleando das pernas e pegando o maracujá e dizendo, tá docinho, Simvaldo. Aí eu penso aqui dentro, tá igual da feira. É a mesma coisa. Às vezes até mais azedo, que a ansiedade faz arrancar a glenda antes da hora. Mas é assim, nós plantamos, nós adubamos, nós começamos de novo com os nossos jovens e adolas. Nós nos reunimos numa garagem, depois numa madeireira, depois num espaço que não dava, depois num espação que dava tudo e veio pandemia. É um sítio, é uma confusão. Mas esse oleiro tem amassado, e de um tempo para cá a sensação tem um vaso ficando bonito. Mas ainda tem muito chão. Quer um vaso pronto? Eu indico hoje para você. E eu mando um zap pro pastor hoje. E eu desejo a bênção de Deus. Agora para de ser consumista. Para de ficar visitando prateleiras para ver se tem o produto que eu gosto. A música, o espaço, a cor do templo, o jeito, a política, a ideologia, o candidato de estimação, o ladrão que é mais achegado. Para com isso. Segue Jesus. Abre teu ventre, teu corpo e se entrega para Ele. E diz, eu estou cheia de dúvidas. No entanto, cobre-me com o teu espírito e me enche da vida de Jesus. E a partir de então, a minha vida vai brotar Jesus para o outro. E para de culpabilizar o mundo, as pessoas, o político, as confusões, as guerras, a história, a antiga igreja. E diz, a despeito da história que eu trago comigo, não há como esquecer. Pega a minha vida, Senhor, amassa com o teu amor generoso e faz Jesus aparecer da maneira mais linda, não apenas em mim, mas lá em casa e na minha vida em comunidade. Romanos 12 é o resumo. Portanto, irmãos, carta escrita por ano 60 depois de Cristo. Paulo está querendo visitar esses irmãos de uma igreja que ele não plantou, na sede do Império Romano. Ele escreve a carta mais teológica e mais jurídica, só Álvaro para explicar, porque é uma carta jurídica. Tem banco dos réus, tem muita lei, tem punição para o culpado, tem mediação, tem advogado. É uma carta jurídica, até complicada, inclusive. E ele vai do capítulo 1 ao 3 falando da depravação humana. Somos todos pecadores e fomos destituídos, tirados da glória de Deus. Então, desculpa, você não é especial. Não, a gente pode cantar, a gente canta até aqui. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. É verdade. Só que essa imagem ficou turvada por causa do pecado. E Paulo gasta 3 capítulos recapitulando a queda, o homem e a mulher que se divorciaram de Deus. Mas aí do capítulo 3 ao 5, ele diz que todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, e aí ele fala da justificação pela fé. Ou seja, não é pelas obras assim, leva o cordeiro, sacrifica na Páscoa, asperge o sangue sobre o pecador, pega o bode expiatório. Não é mais pelo que vocês fazem, não. Até porque nunca foi. Aquilo era apenas um símbolo do que Deus faria com o seu cordeiro que tira o pecado do mundo, sacrificando-o num madeiro
para que todos nós pudéssemos ser justificados. Ou seja, somos pecadores, temos culpa, mas alguém assumiu a nossa culpa e agora nós não seremos mais punidos. Todo o peso da ira caiu sobre aquele que se fez pecado por nós e assumiu o nosso pecado no madeiro. E aí Paulo continua, do capítulo 6 ao 8, falando da união com Cristo. Aí agora vai ficando mais bonito. Porque tendo sido justificados, temos paz com Deus. E agora nós andamos com Deus. Andar com Deus, segura na mão de Deus. Eu ando com Ele, eu ando seguindo. Eu sou um filho de Deus, amado por Deus. A minha vida já não é mais regida pelos 3 primeiros capítulos de Romanos. Eu não sou mais o depravado. Eu sou o impotente como Maria, que agora carrega dentro desse vaso a glória de Deus revelada na face de Jesus. Escuta, tudo que o inimigo quer fazer, Paulo aos Coríntios, é, de algum modo, cegar o entendimento dos incrédulos para que não seja manifesta para eles a glória de Deus na face de Jesus. Eu sei que está complexo, mas é isso. E do capítulo 9 ao 11, ele fala da soberania divina. Tá bom, e daí? E daí que chegou no 12. E o 12 é o melhor de todos. Porque o 12 é assim, ó, tendo entendido tudo isso que eu falei, tem um jeito de viver. Diz Paulo, que a gente gosta de receita, né? Assim, Sensivaldo, os 3 passos. Eu fui dar uma palestra numa escola, e a coordenadora falou assim, foi legal aquela que você deu, mas assim, o pessoal gosta de assim, 3 pontos, 3 dicas, 7 passos para ser um homem de sucesso, 21 tentativas para conquistar a mulher dos seus sonhos, 48 leis do poder, vi na farmácia esses dias. Aí Paulo está dizendo, não tem isso, tem uma vida depois da compreensão. Aí Paulo diz, portanto, irmãos, suplico-lhes, se o tempo desse para falar o que é suplico-lhes no grego, parakaló, que vem de paracletos. Não é assim, eu estou suplicando assim porque eu acho, eu presumo, eu penso, eu sinto. O Espírito que habita em mim está orando por vocês. Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como que convém, mas o Espírito de Deus, que em nós habita, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Suplico-lhes o Espírito de Deus está gemendo aqui dentro, para que vocês escutem o que eu vou falar. Quem tem ouvidos, ouça, ainda que seja como o amassado barro. Eu suplico, eu rogo. Em outras traduções, pelas misericórdias de Deus. Aqui vai aparecer depois a motivação da súplica. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Depois de tudo que eu lhes falei, eu estou suplicando, eu estou rogando, eu estou gritando, mas não é o meu grito. É o grito do Evangelho para nós. Que vocês entreguem o corpo de vocês. Não é o domingo, irmãos. Não é o dízimo, irmãos. Não é ser voluntário segunda-feira. É o corpo, e a palavra para corpo aqui não é soma, que é somatização das doenças. Começa na alma, vai ser estudado a partir do domingo, dia 8. E depois no corpo. Tô com azia, assim, Valdo. Acho que é porque eu discuti com meu marido. Eu tenho gente na minha família que é assim. Se receber um telefonema e a pessoa demorar 2 minutos para contar o que é, ela já termina a ligação no banheiro. Que bagunça aqui, assim. Deu a notícia assim, ô maninha, vai ser vovó. Sai do banheiro. É o corpo reagindo aos afetos da alma. Mas aqui não é soma. Aqui para corpo é a palavra grega que dá a ideia de toda a existencialidade, a totalidade do ser, a integralidade da sua vida. É tudo. Paulo está dizendo assim, depois de tudo que Deus fez, meus amores, eu estou suplicando, porque Ele está suplicando dentro de mim, para que vocês entreguem tudo que vocês têm, tudo que vocês são, para Deus. Por quê, Paulo? Por causa de tudo que Ele fez por vocês.
Não é assim. Vem para o culto para não perder a bênção. Vive em santidade para não ir para o inferno. Olha essa roupa, irmã, porque está provocando tentação no outro e fazendo o outro pecar. E aí, de algum modo, a irmã está dando mau testemunho. Não. Entrega tudo. Por causa disso aqui, gente. Quem tem maior amor do que este aqui? Em outras palavras, Simvaldo, como é que você responde a tudo que eu fiz por você? Não sei, Senhor. Romanos 12. Entrega tudo. E lembra sempre de Jesus e de tudo que ele fez por vocês. Sim, as implicações. Eu continuo. Que seja essa entrega um sacrifício vivo. Paulo está escrevendo para uma cultura marcada pelo pensamento grego, filosofia e direito romano, mas também permeada pelas culturas antigas de sacrifícios para as divindades. Inclusive essa cultura de Israel. Errou? Pega um bichinho, sacrifica, mata e dá para Deus. Hoje tem isso por aqui? Tem umas coisas assim na encruzilhada e mata um bichinho, não dá para Deus? Mas não tem só lá na encruzilhada. Tem nos guetos evangélicos. Sobe a montanha, leva a mochila pesada, paga uma grana boa, faz um sacrifício, aí Deus vai lhe recompensar. Aí Paulo quebra a lógica do sacrifício cultico litúrgico das religiões pagãs e diz: o cordeiro já morreu e ressuscitou. Deus não aceita sacrifícios mortos. Deus quer a nossa vida, Tainá. Sua vida. Aquela gelatina diet do domingo à tarde. É em família. A família queria aquele doce lá, que eu nunca sei pronunciar, sorvete com bolo de chocolate. Eu nem sei o nome disso, meus irmãos. Se eu for falar isso aí, meu irmão, você vai pensar que eu estou avivado e falando língua estranha. Petit gâteau. Eita, Jesus. No final do culto o homem chegou. O varão do movimento chegou. Sacrifício vivo. Santo. Do tipo que Deus considera agradável. Simvaldo, eu queria um critério para tomar decisões assim. Desfilo na escola de samba ou não? Dou vazão, Simvaldo, eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Não tem um critério, Simvaldo? Simvaldo, é o seguinte. Meu patrão disse que tem uma grana para mim, mas não pode informar. Entendi. É debaixo da mesa, assim. É porque assim, eu vou ser assessor dele, aí ele vai me dar o plano de saúde. Mas o dinheiro ele não pode me pagar porque está fazendo obra social. Tem um nome, rachadinha, que você está falando. Simvaldo, deixa eu te contar o que eu vi no story da irmã. Entendi, você é um fofoqueiro. É seu culto agradável para Deus. Simvaldo, a igreja vai tirar o irmão quando? Porque assim, Simvaldo, o irmão, assim, ele estava na igreja com a irmã A, depois com a irmã B. E agora eu estou em dúvida se ele já está com o irmão C namorando. Esse é o seu sacrifício vivo, santo e agradável, né? Porque o texto diz que esta é a forma verdadeira de adorar a Deus. Eu preciso terminar. Não imitem, é para imitar Jesus, Maria. Não imitem Lula nem Bolsonaro, irmãos. Mas não imita vovô também, não. Que na hora de dar uma correção no filho, quer bater com pau e pedra. Aí o filho diz: pai, que violência é essa? Porque você não viveu com meu avô? Meu avô botava a gente para tomar coice do cavalo. Imitar esse comportamento é adorar a Deus, meu irmão?
Pastor, é o seguinte, ninguém sabe. Mas eu tenho compulsão sexual. Engraçado, né, Eugênio? Que o que antes nós chamávamos de pecados capitais e eram tratados na tônica teológica, hoje são tratados na tônica da saúde mental. É muito interessante. Eu fico numa dúvida. Porque compulsão sexual era lascívia. Agora é compulsão sexual. Glutonaria era comer até quase sair pelos orifícios da face. Agora é compulsão alimentar. E ninguém tem que ter culpa, porque convive com isso. Mas precisa perguntar, como é que eu imito Jesus convivendo com disfunções no meu organismo? Simvaldo, eu estou viciado nas bets, me envolvi com pornografia e estou pagando aqueles sites que a gente vê nudes. E você não sabe, cara, não é só uma questão de pecado, não, porque semana que vem é ceia e eu estou em jejum para parar e eu não consigo. Você está doente. Você precisa de tratamento. Talvez vai ter que tomar um remedinho para controlar essa dopamina, serotonina, noradrenalina, essa desgrameira. E quando Paulo diz ofertem o corpo, é dizer assim, aqui tem neurotransmissores, tem disfunções hormonais que não estão me permitindo viver para Deus e pior, estão me fazendo imitar o comportamento do mundo. E eu quero me entregar para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E eu já orei, já fiz discipulado, já subi montanha, já fui no G12, queimei pecado, subi fogueira, dei oferta, fiz o escambau. Agora é remédio, psiquiatra, psicólogo, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, grupo pequeno, de casa em casa, partilha da dor, vulnerabilização, porque eu não vou sustentar um adoecimento que me faz pecar e nem um pecado que me faz adoecer. Porque o que está acontecendo? Tem um monte de questões de saúde mental levando o pessoal a pecar e tem gente se destruindo. E tem um pessoal que agora relativiza tudo. Não lê Bíblia, não lê Romanos 12. Diz assim, meu Deus é amor, paz é amor, aleluia. E vai dando vazões aos desejos mais cruéis de um ser humano. E aí adoece. E aí a gente fica na crise, meu Deus do céu. É pecado ou é adoecimento? Às vezes os dois. E não sabendo discernir se é uma coisa ou outra, eu não estou funcionando como alguém que adora a Deus, que reconhece o que Ele fez e que se entrega totalmente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou imitando um outro padrão que não é do Evangelho. E vai fazer o que agora? Eu vou me dobrar diante de Deus e eu vou pedir ajuda. E eu descobri que aquela raiva no trânsito é o meu pecado. Mas são as noites mal dormidas, preocupado com o filho que está divorciando. Pastor, tem 21 dias que eu não durmo. O cortisol está na corrente sanguínea igual fogo. A mulher diz, meu bem-querer, desejo sagrado está sacramentado em meu coração. Vem que eu te quero, bebê. E o cara diz, você está muito engraçadinha pro meu gosto, viu? Tá aprendendo essas coisas aonde? É no dorama, é? Vai ter que tomar um remedinho para dormir. Jogar um vôlei, fazer parte do time do pastor Silas. O bichinho com as canelinhas brancas ali, com todo respeito, o bichinho não sabia botar uma bola pra cima, agora é um exímio jogador. Quando falta Soledade no vôlei, o pessoal diz, cadê Silão? Silão é nome de jogador de vôlei. E me permita, meu pastorzão, já compartilhou aqui, conviveu durante anos com dificuldade com sono. Mas recentemente disse, eu vou cuidar disso como nunca cuidei. Ai, só ele sabe, a loucura. Vai para médico, volta, mexe remédio, volta daqui, pega daqui, puxa daqui lá, vai para academia. Mas sabe qual é a motivação, Júnior? Não é só ficar gatão como tá, não, porque tá gatão. Peguei no braço e falei, Jesus do céu, se eu me desse um braço desse, eu nem sei se eu era mais pastor dessa igreja, que ô bração bonito. A motivação é, quem é amado desse jeito, não pode mais continuar dormindo daquele. Vocês estão me entendendo, meus irmãos e irmãs? Termino.
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, barro amassado, em seu modo de pensar. Por isso que a disputa é pela mente, Hugo. É pela programação do pensamento, algoritmização dos afetos. Eu te faço pensar a partir desse algoritmo, e quando eu te faço pensar, te faço sentir. Se eu te faço pensar e te faço sentir, eu te faço comportar. Tu te tornas aquilo que você digere. Vai digerindo os costumes desta era. A palavra grega é aion. Vai se alimentando dos padrões deste século. Quando você menos esperar, você vai estar imitando. Não se deixe. Mas deixem Deus transformar vocês por meio de uma mudança no modo de pensar. Para quê, Paulo? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Culto racional não é o culto da igreja tradicional. Sim, bonito, mais organizadinho, sem essas doidices. Culto racional é a palavra lógicos. Não se deixem levar pelos padrões deste mundo. Eu estou rogando, suplicando, pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem a você, Simvaldo. Não se deixe levar pelos traumas familiares, pelas perdas, pela vontade que você carrega de ficar agradando as pessoas para não perdê-las. Não se deixe levar pelos medos e pelos pesadelos de ultimamente, que o sono também está meio ruim. Simvaldo, presta atenção no meu amor. Simvaldo, entrega para mim essa dimensão sua que está disfuncional. Eu tenho recursos para te ajudar e eu habilitei homens e mulheres no mundo, com graça comum, para te ajudar, filho. Entrega tudo para mim e você vai encontrar lógicos, sentido para a vida. Traduz, Senhor. Vocês vão desfrutar de uma vida boa, abundante, perfeita, agradável. Senhor, não entendi. Vocês vão ser felizes. Felizes os que choram. Felizes os limpos de coração. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa da justiça. Felizes são os mansos. Para de ficar buscando a felicidade algoritmizada. Meu filho, minha filha, eu rogo, meu filho, minha filha. Volta para mim, meu filho, minha filha. As suas justificativas não servem para legitimar viver melada no barro e distante das minhas mãos, minha filha e meu filho. Volta. Eu sei que ninguém sabe. Eu sei que só você sabe onde você se perdeu. Mas eu te vi. Volta, meu filho, minha filha. Não é porque eu vou te punir e te destruir. É porque eu te amo. E é muito duro para um pai que ama e que não poupou a própria vida ver alguém se destruindo e se desfazendo. Nós voltamos hoje de manhã, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. As nossas vestes estão sujas, Senhor. Nós
trocamos os mananciais das fontes de águas vivas. E nós estamos cavando cisternas rachadas que não retém água. A nossa sede só aumenta. A nossa fome só nos destrói, Senhor. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. A falta não está no outro. A falta não está na estrutura. A falta não está no mundo. Uma coisa te falta, Simvaldo. Abandona os teus ídolos, meu filho. Vende tudo isso. Joga fora. Mete fogo nisso. E me segue. E o meu transtorno de personalidade, Senhor? Eu vou cuidar de você, meu filho. E a minha depressão maior? E a minha quebradeira? E o meu vício? E a minha amante, hein, pai? Faz como? Me segue. Se entrega. Não é porque eu vou te mandar para o inferno. É porque eu te amo. Você já estava no inferno e eu fui te buscar, Simvaldo. Não volta para lá não, filho. Não volta não, filha. Você está enganado, enganada. Dizendo que está servindo a Deus e está se lambuzando no pecado e no adoecimento. Relativizou o evangelho para legitimar a sua prática. Você está imitando o mundo, meu irmão. Você foi seduzido, minha irmã. Mas o evangelho não é sobre a culpa. O evangelho é sobre perdão. Deixa aqui hoje o seu cântaro. Deixa aqui hoje teus equívocos. Vai. Não peques mais. Tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.